Onde investir em 2025? Essa é uma pergunta que vale milhões e nesse vídeo aqui a gente vai tentar te explicar com base em estratégia clara de investimento, não com base em opiniões, não com base em previsão do futuro, onde investir no próximo ano, né? Como montar uma boa carteira para 2025. Isso a gente vai te contar, né? O que aconteceu em 2024, diferentes perspectivas aí que a gente tem para 2025, apresentar um erro muito comum que vários investidores cometem e te mostrar o melhor investimento possível. Quem vai guiar tudo isso é o meu sócio, Felipe Almeida, vai estar ser o mais completo possível nesse assunto. E sendo franco, eu vou aprofundar duas lives de 7 e 8 de janeiro, falando carteira para 2025, onde eu vou te mostrar quais são as 3 alterações que todo mundo deve fazer na sua carteira de investimentos para investir melhor e se aproximar mais da liberdade financeira. Vou deixar aqui no segundo link na descrição o link para você participar desse evento. Mas antes, escuta tudo que o Filipão tem para te mostrar. Felipe, bola contigo. Boa, vamos lá, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender de onde a gente tá vindo, o que é que aconteceu em 2024, muita coisa naquela retrospectiva anual a gente nem lembra, mas aconteceu esse ano. No começo desse ano, o que a gente tinha era isso aqui, ó. O que todo mundo tava falando era de queda dos juros aqui no Brasil, e esse movimento realmente começou a acontecer em janeiro de 2024. E aí um gráfico que a gente mostrou muito aqui no canal foi esse produzido pelo pessoal da XP, que mostra o quanto o mercado costuma subestimar a queda da taxa Selic num período em que o juros está caindo. Na linha amarela, a gente vê a realidade do que aconteceu com a Selic e na linha vermelha desse gráfico a gente vê a projeção dos analistas. Ora, era um período de alta dos juros, mas com expectativa de queda até mais acelerada. E o que muito se falava era da correlação entre você investir enquanto a taxa de juros do Brasil está alta e o retorno que você pode ter com ações por investir em períodos assim. Perceba que quanto maior é a taxa Selic fictícia de um investimento em ações que você faz, maior também se torna a probabilidade de você ter um retorno muito maior com aquele investimento no médio e longo prazo. Agora, se você decide investir em ações quando a taxa de juros está mais baixa, a tua probabilidade média de ter uma rentabilidade mais baixa também aumenta. Resumindo, ali era uma boa hora para pensar em colocar mais dinheiro em ações, principalmente se você tivesse espaço na carteira. Além disso, a gente já tinha notícias como essas. Dificilmente chegaremos à meta de déficit zero, já dizia o Lula em relação ao fiscal do Brasil, e isso realmente não aconteceu. Haddad vence queda de braço no governo e mantém meta fiscal nesse ano. O ministro da Economia estava tentando segurar os gastos ali, mas não foi suficiente e a gente viu uma gastança muito maior esse ano. Reforma tributária, 74% do mercado estava considerando a proposta atual melhor do que a anterior. Lembra que a gente estava falando sobre isso, sobre a implantação do IVA, de um imposto único e uma redução de burocracia? Era essa a proposta da reforma tributária, né? E já tinham passos ali para falar de reforma administrativa que não andou tanto. Falando de cenário mundial, a ONU vinha alertando sobre o risco de um longo período de baixo crescimento no mundo todo, principalmente se baseando ali em dados de inflação persistente, aumento de taxa de juros e incertezas que deixavam sombrias as perspectivas. E aí a gente viu vários conteúdos falando para não comprar nada agora, já que a gente estava à beira de uma crise. Inclusive grandes investidores como o próprio Ray Dalio ali na imagem. Então é isso, a gente tinha umas perspectivas mistas, juros para cair no Brasil e uma recessão mundial, era meio que esse o resumo. Agora, o que é que de fato aconteceu? Um pouco do oposto disso tudo. Afinal de contas, o mundo todo parece estar vivendo um pouso suave da economia, como costuma ser dito. Se a gente usa essa pesquisa trimestral aqui do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o que a gente vê é um texto exatamente sobre isso, falando que o cenário que vem se configurando é justamente de um pouso suave. Ou seja, redução das taxas de inflação até as metas desejadas sem grande sacrifício do nível de atividade econômica. E aí, se a gente olha um panorama de inflação mundial, o que a gente via era um problema sim após a pandemia, após 2021 ali, todo mundo emitindo papel moeda. Agora, uma redução dessa inflação que ainda não chegou no patamar pré-pandemia, mas já começou a andar um pouco melhor. E foi justamente isso que permitiu o início do corte de juros por algumas potências mundiais, como aconteceu nos Estados Unidos e como aconteceu na zona do euro também. Afinal de contas, o Fed vinha reduzindo ali seus juros no ritmo interessante, foram 0,5% ali em setembro desse ano, depois mais 0,25%, chegando a uma faixa de 4,5%, 4,75% de juros lá. Só que ainda que as perspectivas tenham melhorado um pouco, no estudo do IPEA aqui são apontados outros dois riscos que podem ainda afetar a economia mundial. O primeiro deles seriam os preços dos serviços e salários que ainda não estão com o ritmo de aumento que era na pré-pandemia, ou seja, caso a gente veja um aumento desses salários e preços de serviços, a gente pode ver a inflação ser pressionada. E aí esse soft landing, esse pouso suave pode ser comprometido. Fora isso, o descontrole fiscal dos países também pode atrapalhar.
Afinal de contas, quanto mais gasta um governo em comparação ao que ele arrecada, mais a tendência é que a gente veja a inflação, já que tem mais papel moeda na média no mercado. Foi justamente esse segundo risco que é para o mundo todo, mas que afetou diretamente o Brasil. No final do ano passado, o que a gente tinha era uma expectativa para o final desse ano de 2024 de uma taxa de juros de 9% ao ano. Mas a verdade é que a gente está vendo uma Selic acima de 12%, sem falar de uma inflação acima do teto ainda para 2025, segundo o Boletim Focus. E muita gente já verbalizando uma Selic que pode chegar a 15% no futuro. Aí quando a gente junta tudo isso em termos de performance do mercado como um todo, o que a gente vê é, nos últimos 2 anos ali, o ETF IVVB11, que representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos medidas em dólar, foi o que apresentou melhor performance, com alta de 81%. O CDI ali em segundo lugar com 25% de alta, o índice Bovespa com 17% e o IFIX bem de lado em 3,5%. Qual é o resumão disso tudo aqui? Meio que tudo mudou. Tudo que era esperado veio diferente do que era esperado. Só existe um fato nessa história toda. É que toda vez que você vê uma previsão, uma projeção de futuro, perspectivas de mercado, a chance de que ela dê errado é muito maior do que a que ela dê certo. Basta a gente olhar estudos que falam sobre isso. O próprio Boletim Focus, que é a principal ferramenta do Banco Central. Nos últimos 21 anos de projeções, eles erraram 16. E a grande maior parte dos analistas profissionais do mercado acabam errando suas próprias análises também. Tem um estudo aqui da Universidade de Salvador que fala muito sobre isso, sobre os vieses emocionais que puxam os analistas para o otimismo ou para o pessimismo a depender do momento que a gente está vivendo. E é justamente por isso que se você continuar tomando decisões no que você acha que vai acontecer, no que você viu falar sobre a economia, na média você vai muito mais errado que acertar. E ainda assim, nesse vídeo eu vou te falar sobre as perspectivas de 2025, porque a gente precisa falar sobre isso. Mas o principal ponto desse vídeo é que eu quero deixar claro que você não pode depender de narrativa nenhuma. E eu te digo isso porque eu sei que existem dezenas, centenas, milhares de pessoas que estão me assistindo nesse momento que têm casos parecidos com as carteiras de investimentos que passam pela nossa consultoria gratuita aqui do Clube do Valor. Como essa daqui, do Pedro, é um cara que passou há 2 semanas atrás na nossa consultoria e que quando eu tava olhando especificamente a carteira de fundos imobiliários do Pedro, o que eu vi foi uma concentração excessiva em 2 fundos imobiliários específicos, justamente por causa da expectativa que ele tinha desses fundos ali, uma obra específica que cada um desses fundos imobiliários tinha com uma capacidade de projeção de rentabilidade muito alta. O grande problema é que o Pedro agora se encontra concentrado em 2 ativos, sendo que ele tem mais de 20 na carteira. E aí ele não tem clareza, não tem certeza se ele tem que continuar aumentando posição nesses fundos, se ele tem que vender uma parte para comprar e rebalancear a carteira. E isso só acontece com quem não tem uma estratégia clara de investimentos. Você não tem parâmetros para saber exatamente quando você deve comprar e quando você deve vender um ativo. E são investidores assim que na média não tem muito tempo para acompanhar o mercado ou muita expertise para tomar a sua própria decisão, que acabam deixando muito dinheiro na mesa. Por isso que se você ainda está analisando projeções para pensar em como investir ano que vem, cara, faz o seguinte, faz uma leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela e se inscreve para uma das vagas da nossa consultoria gratuita. A gente vai tirar 1 hora do tempo de um dos nossos especialistas treinados para ele analisar o teu caso específico individualmente. E aí ele vai entender como é que uma estratégia clara pode te ajudar a investir cada vez melhor e já começar 2025 com o pé direito. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo também. Agora eu te sugiro que você faça isso agora, porque as vagas para esse final de 2024 estão bem limitadas. Dito tudo isso, vamos para as perspectivas de 2025 então. O que a gente sabe agora é o seguinte: a gente viu apostas para a alta da Selic chegarem a 1% antes dessa última reunião e o Boletim Focus marcando ali 13,5% de Selic até o final do ano que vem. Por conta disso, já é esperado um ano um pouco mais parado para a economia brasileira. Segundo o Instituto de Pesquisa ali da FGV, com um crescimento menos forte. O PIB mais fraco, somente o PIB da agropecuária conseguindo voltar um pouco, mas indústria e serviços caindo também. Pelo Ministério da Fazenda, a expectativa também é um PIB para o ano que vem, ainda abaixo do que a gente viu em 23, 22 e até 21. Quando a gente vai para os Estados Unidos, a projeção de PIB já vai para casa de 1,9%, sendo que para 2024 eram de 2,7%. Em relação aos juros dos Estados Unidos, o que a gente vê é muita gente dizer que a gente vai parar ali em 3,5% até meados do ano que vem. Essa é a visão das pessoas mais confiantes, mas tem gente mais conservadora dizendo que essa redução até 3% só vai chegar mesmo em 2027. E no meio disso tudo, a China está com uma projeção de desaceleração de PIB contínua, vindo ali da casa dos 6% no pós-pandemia para algo próximo a 4% até o ano que vem. Pronto, esse é um resumão das perspectivas. E sabe o que é legal? Que como a gente vai deixar esse vídeo registrado aqui, ano que vem a gente vai conseguir voltar e ver como é que a gente tava no final de 2024. Ah, Felipe, mas aí tu deixou todas essas informações aqui, como é que eu tomo decisão para realmente ganhar dinheiro no mercado financeiro? Bom, é aqui que tá a diferença das pessoas que fazem muita cagada na bolsa nos seus investimentos para as pessoas que realmente vão ganhar dinheiro. Para você vir por esse caminho aqui, você tem que esquecer qualquer tipo de projeção e achar que isso vai fazer alguma diferença na tua carteira de investimento. Vou te deixar 5 passos muito claros que você pode tomar a partir de agora para realmente ser um investidor melhor já no ano que vem.
Primeiro deles é definir o percentual a ser investido em cada classe de ativos. Ora, se você está falando em investir para o longo prazo, a primeira coisa é você saber quantos por cento você quer em renda fixa, quantos por cento em renda variável, quantos por cento disso vai em ações do Brasil, em ações internacionais, em fundos imobiliários, em renda fixa pré-fixada, pós-fixada. É fazer um desenho da tua carteira de investimentos ideal. Segundo passo, você precisa definir quais ativos vão entrar em cada uma dessas classes. Qual é a melhor renda fixa pré-fixada para colocar agora? Qual é a melhor ação de dividendos, sei lá, que você vai colocar dentro da tua parte de ações do Brasil? E assim você chegar num exemplo de carteira como esse, com proporções muito claras definidas. Terceiro passo, você vai definir o percentual que cada ativo tem que ter na tua carteira. Sabe o Pedro, o cara que eu dei exemplo aqui de fundos imobiliários nesse vídeo? Se ele tivesse feito o passo 3, ele não estava com um risco tão concentrado em fundos imobiliários nessa hora. Aqui no Clube do Valor a gente usa a abordagem de equal weight, ou seja, você vai ter exatamente o mesmo valor entre todas as ações, entre todas as rendas fixas da tua carteira. Ou seja, imagina que você vai colocar 20 ações ali no teu portfólio, você imediatamente vai entender que você precisa de 5% daquele capital de ações do Brasil para cada uma delas. Passo número 4, você vai definir a frequência e o tamanho dos aportes que você vai realizar, principalmente se baseando num fundamento do mercado financeiro que você tem que pagar você primeiro antes de pagar as contas que você tem no meio. O último passo e mais importante que vai acompanhar toda a jornada do investidor é rebalancear a tua carteira de investimentos e revisar teu plano. Afinal de contas, esse tipo de carteira que você está vendo aí na tua tela, ele é muito bonito, mas na prática ele não vai ficar assim. O mercado vai se movimentar e de repente você vai ver as proporções diferentes do que você imaginou. Ora, qual é a tua principal função aqui? Reequilibrar tudo, comprar o que caiu e vender o que subiu, até chegar mais próximo possível do que você definiu como alvo. Aí reflete comigo, tem algum desses passos que você está falhando hoje? E mais, você sabe o que é que você tem que fazer na tua carteira de investimentos? O que é que você tem que mudar para começar 2025 sendo um investidor melhor e acelerar o teu caminho para a tua tranquilidade financeira? Se você respondeu não para qualquer dessas coisas, eu preciso te convidar para clicar no segundo link aqui da descrição do vídeo ou nesse card que eu vou deixar aqui em cima, para você participar de um evento gratuito que o Ramiro Gomes Ferreira vai te revelar as 3 ações necessárias para mudar em 2025 e fazer tua carteira de investimento ser imbatível ano que vem. Essa aula vai acontecer nos dias 7 e 8 de janeiro. E de novo, para você não perder, já clica aqui no link embaixo da descrição do vídeo e garanta a tua vaga lá que a gente vai estar te esperando. Falamos do que é que estava acontecendo e perspectivas para o ano que vem agora. Você deve saber que o dólar nesse momento está nos maiores patamares da história que a gente já viu aqui no Brasil. Se você quiser entender como é que você pode ganhar dinheiro com isso, aí eu te convido a assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.